Fala galera do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Continuamos a nossa saga, eu não irei abandonar vocês, ninguém larga a mão de ninguém. Estarei aqui, gente, até a véspera da prova do concurso público nacional unificado. O assunto, realidade brasileira. Estamos aqui, gente, na nossa aula 6. Nós temos aí, gente, eu acredito que uns 8 ou 9 vídeos, tá? Só que estamos na aula 6. Vamos começar e terminar essa aula 6 aqui. Desenvolvimento econômico, concentração da renda e concentração da riqueza. Não se esqueçam, gente, deixe seu like, inscrevam-se no canal. Tá aí o Instagram do professor, prof._Rogério Silva. E nós teremos uma revisão final, hein, gente? Teremos uma revisão de véspera. Na véspera da prova ou na antivéspera da prova. Não irei decidir certinho, mas acredito que na antivéspera, porque muita gente viaja. Nós iremos fazer aqui uma revisão de 2 horas aproximadamente, somente exercício, tá? Estou cobrando uma taxa simbólica de R$ 10. É só fazer o Pix, tá? Já deixei meu número aí em vários vídeos, vou deixar aqui na descrição quem quiser participar. Sem muita enrolação, vamos para a aula. O assunto de hoje, gente, ele tenta explicar para nós, ele tenta deixar claro por que nós temos essa realidade brasileira tão desigual. Nós já tivemos aqui, gente, uma aula que fala sobre as desigualdades. Uma dessas desigualdades é a concentração de renda. E de onde foi que surgiu essa concentração de renda, essa concentração de riqueza? Vem do nosso modelo de desenvolvimento econômico, vem das nossas estruturas econômicas, vem da nossa história econômica brasileira. Então, gente, temos que voltar no passado para compreender o presente. Beleza? Então, nós temos, gente, um país extremamente desigual. Eu já mostrei para vocês vários e vários dados. Voltem aí, gente, alguns vídeos. Eu acho que uns 3 vídeos anteriores. Tem ali vários dados de diferenças sociais, diferença de gênero e diferença de renda. E a origem, né? O ponto de partida disso. Você observa aí do lado direito um mapa que caracteriza o Brasil desde o período colonial, passando até para o século XX, onde você vê a formação de ilhas econômicas, de arquipélagos econômicos, que muitas das vezes não se vinculavam, não se integravam, eram atividades econômicas isoladas. Muitas das vezes, a galera da economia da borracha não dialogava economicamente com a galera da mineração. Essa da galera da mineração pouco dialogava com a economia da pecuária do sul do Brasil. Beleza? Então, historicamente, nós temos essa falta de integração econômica. E para tentar solucionar isso, gente, na década de 60, Juscelino Kubitschek veio com a construção de quem? Está aí a imagem do lado esquerdo, a construção de Brasília. Promover a integração nacional e promover o crescimento regional de forma igualitária. O Sul e o Sudeste não poderiam ficar cada vez mais ricos e o Norte e o Nordeste cada vez mais pobres. Ok? Então é isso que nós vamos discutir. Nós vamos discutir a origem da industrialização, como a industrialização vai promover a atração populacional, como essa atração populacional e industrialização hoje formam as grandes metrópoles do Brasil, com uma série de problemas, entre eles a concentração de renda, a concentração de riqueza. Beleza? Então, gente, principalmente a industrialização.
A industrialização do Brasil, ela passa por vários momentos, ela passa por várias etapas. Alguns intelectuais chamam isso de surtos, né? O primeiro surto, o cinco surto. Então aqui eu dividi, gente, é uma questão didática, tá, gente? Isso não é necessário você ter uma ideia fechada sobre isso. Eu dividi em 4 momentos esse processo de industrialização. Então, gente, você tem que entender a industrialização, você tem que entender a história econômica do Brasil para você entender as nossas diferenças de distribuição de renda. Nos vídeos anteriores, gente, eu falei sobre o IDH, eu falei sobre o índice de Gini, então é muito importante vocês terem o conhecimento dos vídeos anteriores, né? Eu sei que muitos de vocês estão maratonando aqui todos os nossos vídeos. Então eu fico muito feliz, tá, gente? Muitos e muitos seguidores de vários e vários cantos do Brasil, olha. Aqui, Val Rodrigues, Teixeira de Freitas, na Bahia. Um abraço para a galera de Recife aqui, mandou mensagem também. Goiânia, Ricardo Garcia, Goiânia. Um abraço para vocês, galera. Então vamos lá, gente, vamos ver isso daqui. É bem fácil, tá, gente? Eu julgo fácil isso daqui. Eu julgo bem assim, você faz uma leitura com atenção, com carinho, você compreende isso daqui, beleza? Então, o primeiro surto industrial brasileiro, de forma altamente contraditória, os seus capitais foram oriundos do quê? Do agro. Agro é tech, agro é pop. Veio o quê? Da agricultura cafeira, dos barões do café. Era muita grana, estava sobrando dinheiro e eles começaram a investir na industrialização, nas ferrovias. Lá na segunda metade do século XIX, gente, você teve o Barão de Mauá, tá? Olha o que diz o texto. Uma longa fase se estende desde a inserção do país na divisão internacional do trabalho no século XVI. Até as primeiras décadas do século passado caracterizava-se por uma economia agrária exportadora. Durante muito tempo, o Brasil ele é quase que 100% caracterizado como agroexportador. Século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX e até hoje, né, gente? Nós temos muito dessa característica. E isso proporcionou mais ou menos uma divisão internacional de tarefas. Eu, Brasil, vou produzir mercadorias do agro e vocês do mundo lá fora vão produzir mercadorias industrializadas. E aí cada um faz o seu papel, beleza? A Revolução Industrial começou no século XVIII, na Inglaterra, e no Brasil você vai ter seus primeiros passos ali no final do século XIX, então de forma muito tardia. Essa fase produzia um território nacional que no começo do século XX se apresentava essencialmente desarticulado. A economia nacional do século XX, né, século XX aí, é consequência do que aconteceu em séculos anteriores. Os autores que tem escrito sobre o Brasil, associo essa desarticulação, essa bagunça à ideia, tem que tirar esse acento aí de ideia, de arquipélago, né? De arquipélago econômico. A economia do Nordeste não se vinculava com a economia do Sudeste. A do Sudeste não se vinculava com a pecuária do Rio Grande do Sul. A pecuária do Rio Grande do Sul não se vinculava muito com a economia da borracha na Amazônia. Esse é o cenário do Brasil, principalmente ali no século XVIII e no século XIX. Não existia, de fato, uma divisão regional interna do trabalho em uma dimensão nacional. Ela, lei do Muricy, cada um por si, né? Então existiam essas divisões regionais e dane-se a divisão, a dimensão nacional. As diversas regiões se ligaram diretamente a centros do capital mundial. Era muito mais fácil, gente, Belém se ligar a Londres do que ao Rio de Janeiro. Era muito mais fácil o Rio de Janeiro se ligar aos Estados Unidos, muitas das vezes. A galera de Belém, de Fortaleza, tinha muito mais vínculos políticos com Lisboa
do que algumas capitais do sul do Brasil, claro, lógico e evidente. Então a geografia ela também ajuda nesse isolamento de blocos econômicos, né? De arquipélagos econômicos. Tinha em comum a valorização do setor externo, realizando um crescimento para fora. Então sempre era visando o externo. Esqueceram de fortalecer o Brasil internamente. Quem vai trabalhar isso vai ser tardiamente, já lá na era Vargas, tá, gente? A organização da economia brasileira, agroexportadora do início do século XX, está assim caracterizada. Do século XX e também, né, gente? Um pouquinho não. Isso é bem forte no século XXI, né? A economia brasileira, ela é agro, tanto que tem a propaganda. Tinha, né? Agro é tech, agro é tudo. Monocultura de exportação, fraco comércio interno. Hoje o nosso comércio interno ele é muito mais forte, claro. Aí é século XX, tá? Início do século XX. Grande importação de produtos industrializados. Então nós tínhamos dependência desses produtos industrializados e das metrópoles internacionais. E esses produtos industrializados geralmente entravam pelo Sudeste. Poder político e econômico centralizado na mão de poucos, né? De quem? Dos barões do café. Concentração populacional nas áreas rurais, que depois isso vai mudar, tá, gente? Depois isso vai mudar para o êxodo rural, que já vai ser um processo de deslocamento. E hoje já ocorre o inverso. Então, primeiro a galera sai das pequenas cidades para as grandes cidades, e hoje muita gente das grandes cidades estão retornando para as pequenas cidades. É um ioiô, é um vai e volta, tá? A concentração de terra, infelizmente, está em poucas mãos, por isso, né, da luta do MST e a necessidade de reforma agrária até hoje. Desarticulação regional, pois cada área ligava-se diretamente ao mercado externo. Então, gente, não esqueça, tá? Voltando aqui, olha. Aqui a questão dos barões do café. Deixa eu pegar minha canetinha. O primeiro surto industrial é financiado por esses caras. Ok? Continuando. A industrialização brasileira e a integração nacional. Integrar para não entregar. Esse é um papo furado, gente, que vem desde lá do Dom Pedro II, tá? E isso vai ser repetido pela ditadura militar. Costuma-se dizer que a indústria brasileira nasceu tardiamente, claro, e na dependência tecnológica externa, principalmente do Reino Unido, primeiramente, tá, gente? Pois o primeiro surto industrial do Brasil ocorreu um século depois da Revolução Industrial na Inglaterra, né? No século XIX. O desenvolvimento industrial no Brasil pode ser dividido em etapas históricas distintas. Alguns intelectuais, gente, trabalham com 2 etapas, né? Mas nós podemos dividir também em 4. O primeiro surto, o primeiro momento industrial, final do século XIX, ali na região do Sudeste, estendendo-se até ali o início da Era Vargas. Então, do início da Era Vargas em diante, nós já temos o segundo surto, um segundo momento. É precedido por vários fatos históricos importantes. Olha a questão da mão de obra. A mão de obra estrangeira, já experiente nas fábricas europeias, vão trazer todo esse arcabouço para o operariado nacional. A abolição dos escravos, a instauração da República, tudo isso contribuiu, direto e indiretamente, para a consolidação do capitalismo moderno, para o capitalismo financeiro. As indústrias predominantemente nessa época eram as fábricas de bens de consumos não duráveis. Como o próprio nome está dizendo, gente. Aqueles bens de consumo que não têm ali uma alta tecnologia. Aquele bem de consumo que é rapidamente usado. Por quê, gente? Os bens de consumo duráveis, como por exemplo um carro, como um aparelho de TV, exige mais tecnologia. E essa tecnologia não estava aqui nesse momento. Beleza? Mas vai se instalar gradativamente. Metalurgias, empresas químicas que estavam ali na região de São Paulo. Gente, por que São Paulo hoje é uma megalópole? Está aqui a explicação. Porque o crescimento econômico do Brasil é desigual no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais? Está aqui a explicação. É isso que eu quero que vocês captem, né? Captei vossa mensagem, professor. A concentração industrial em São Paulo pode ser explicada pelos seguintes fatores. Professor,
Quem eu falei agora? Ah, eu moro aqui em Goiás. Mandei um abraço para a galera de Goiás. Por que não foi aqui que houve a concentração populacional e industrial no Brasil? Por que não foi em Boa Vista? Ah, um abraço aí, eu vendi uma apostila esses dias para uma aluna de Boa Vista. Abraço para a galera de Boa Vista. Porque foi aqui, gente, que se desenvolveu o café. E foi o café que trouxe a grana para os primeiros passos da indústria. Os trabalhadores imigrantes chegaram primeiramente aqui em grande vulto, ainda com Dom Pedro II. E se você for estudar a fundo, até mesmo com Dom João VI. Então tá aqui, olha. A economia cafeira gerou um mercado consumidor interno. A classe média dos trabalhadores, os imigrantes, né? Os escravos nem tanto, gente. Eu não acredito muito nisso daqui, tá? Muitos escravos ficaram numa situação financeira bem difícil depois da Lei Áurea. A concentração da força de trabalho, todo mundo estava morando aqui naquele momento. A infraestrutura ferroviária herdada do Império, herdada do café. A concentração de capitais nessa região, oriunda também do café. Então, lembra, gente, que existia a política do café com leite. Os grandes mandatários políticos eram Minas Gerais e São Paulo. Era aqui que circulava a grana, era aqui que tinha infraestrutura, era aqui que tinha a força de trabalho, era aqui que tudo acontecia para esse capitalismo moderno. Ok? Aqui, gente, um segundo momento. Estamos aqui em 1930. Estamos aqui, gente, na década de 40. Pode observar, gente, que a nossa aula ela vai caminhando de forma cronológica, tá? De forma cronológica. Representou o estabelecimento da burguesia de pensamento industrial no poder. O Vargas era representante dessa burguesia. Ele chegou no poder com o apoio dos militares, das oligarquias, sim, inclusive ele fazia parte, mas dessa nova burguesia metropolitana, né? O Vargas pensou, gente, de forma correta. O Brasil ele é uma grande nação, o Brasil tem uma grande população, o Brasil tem matéria-prima, ele tem água, ele tem ouro. Ele não pode ficar dependendo apenas do agro. Nós temos que dinamizar a nossa economia, nós temos que ganhar dinheiro em várias direções. E aí nós teremos uma grande aceleração da industrialização aqui, baseado principalmente no capital nacional. Esse capital nacional, seja do Estado, seja privado. E professor, e o capital estrangeiro, ele é bem-vindo? Ele é bem-vindo. Mas ele pensava principalmente no capital nacional. Por isso que ele é caracterizado como nacionalista econômico. Diferentemente, anos depois, do parceiro dele de política, o Juscelino Kubitschek, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ok? Top. Essa aula tá ficando... Essa aula não tá mequetrefe. Eu tô integrando para vocês, estou entregando aqui para vocês o suprassumo. Top. As aulas de mequetrefe já passaram. No intuito de viabilizar a infraestrutura para a indústria e garantir a integração nacional, foram desencadeadas as seguintes políticas. Olha aqui, integração nacional. Essa integração nacional que é para atender o grande capital. Essa integração nacional que é para trazer, para levar o progresso, o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico. Integração nacional é a tua cara de pau, gente. É tudo papo furado, gente. Essa integração nacional, gente, ela vai promover a retirada das riquezas do centro-oeste brasileiro, do nordeste brasileiro, da Amazônia brasileira para o grande capital. Foi assim desde a década de 40 e é assim até hoje. E olha aí as consequências em Brumadinho, em Minas Gerais. Olha o que a Vale do Rio Doce faz hoje. Deixa só o buraco para nós. Criação de empresas estatais. Não perde uma questão de prova dessa. CSN e Companhia Vale do Rio Doce. Professor, teve a Petrobras. Sim, gente, a Petrobras foi em outro momento. Beleza? Aqui nós estamos estudando o Estado Novo. Expansão da fronteira através da Marcha para o Oeste. Buscando a incorporação de terras de onde? Do Centro-Oeste. Conquistaram? Sim.
Depois que eles conquistaram, devastaram, arrebentaram, vamos para onde? Vamos para a Amazônia. Então, década de 30, 40, 50, 60, estão ocupando o Centro-Oeste com esse papo furado aqui. Depois, 70, 80, 90, anos 2000, a expansão é para a Amazônia, com a soja, com a pecuária. Lembrando, tá, gente? Se for uma soja e pecuária obedecendo às leis ambientais, obedecendo às leis trabalhistas, perfeito. Parabéns para você, filho de fazendeiro que está assistindo essa aula. Eu sei que tem muitos filhos de fazendeiro, né? Então, gente, perfeito. Agora, muitas das vezes não acontece assim. Nós precisamos do leite da vaquinha, nós precisamos da carne, nós precisamos do arroz, mas deve-se seguir as leis ambientais e as leis trabalhistas. Lógico, claro e evidente. Beleza? Nesse período, a industrialização trouxe as seguintes transformações espaciais. O Brasil está passando por isso. Isso aqui é abordado muito, gente, na disciplina de geografia. Consolidação do Sudeste como o centro da economia local. Filho de Deus, filho de Deus. Meus anjinhos, anjinhos, vocês vão passar nesse concurso público nacional, vocês vão bater uma foto, você assinando o seu termo de posse. Top, eu vou tomar uma Heineken comemorando o sucesso de vocês. Eu sou funcionário público, gente, eu passei em concurso público, eu sei como é importante para a nossa vida isso, né? Concurso público foi inventado para os pobres terem um pouco de felicidade. Deus inventou o concurso público. Amém? Aqui é o Rogério da Igreja do Sétimo Copo. Olha lá, filho de Deus. Decadência das áreas tradicionais, de economias tradicionais, da economia da agricultura de subsistência, como acontecia no Nordeste, da economia do extrativismo natural, do caboclo amazônida. Expansão da fronteira agrícola para o Centro-Oeste e depois para a Amazônia, né? Então, gente, está aqui, olha. Essa consequência, gente, ela vai ficar bem mais clara, não aqui no governo do Vargas, que ainda está se iniciando, tá? Vai ficar mais clara no governo do Juscelino Kubitschek. O que é isso aqui, esses desníveis regionais? Presta atenção, isso vem em prova, filho de Deus. Está aqui, olha, o Sul e o Sudeste mais ricos, o Norte e o Nordeste mais pobres, tá? No pós-Guerra Fria, a criação da indústria de bens de produção voltaria a ser associado ao nome de Getúlio Vargas. Ele volta, depois ele se suicida, né? Aqui, gente, na década de 50 que ele se suicida. Então, olha aqui, gente, investimentos em energia elétrica. Por que nós temos Tucuruí? Por que nós temos Itaipu para fornecer energia elétrica para nossa casa? Não, para fornecer energia elétrica para as indústrias. A nossa casa é o segundo lugar. Fica em segundo plano. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Eu sou velhinho, né? Embora eu tenha essa aparência de 18 anos depois do Covid. Eu estava assistindo a Copa do Mundo no interior do Brasil, quando o Romário foi bater o pênalti contra a Itália em 94 nos Estados Unidos. Acabou a energia da cidade. E um ninhão de uma grande hidrelétrica passava por ali, hidrelétrica de Tucuruí, e a cidade não tinha energia elétrica, né? Eu vivenciei isso na prática. Eu já dormi em ônibus atolado na Transamazônica, já peguei multa em Angra dos Reis. Eu estou falando da política neoliberal agora, tá, gente? Em 1953 surgiu a Petrobras. Eu já contei essa história para vocês, que os norte-americanos queriam explorar a Petrobras. A NASA precisa estudar o brasileiro. O brasileiro deu jeito e criou a sua tecnologia própria. Olha aqui, olha. Agora todo mundo faz isso, né? Todo mundo quer sujar a mão de petróleo, né? O Lula imita muito Vargas em algumas situações, né? Companheiro, a Petrobras. A partir da década de 50, a industrialização brasileira sofreu uma forte aceleração, né? Ele marca aqui como segunda fase, mas pode ser considerado como terceira, tá bom? No governo JK, não te apega esse negócio de primeira, segunda, terceira, tá?
no governo JK é reorientada a política industrial brasileira. Como ela é reorientada? Ele não quer saber de capital nacional. Ele abre as pernas do Brasil para a penetração do capital internacional. Ele quer a industrialização que ocorra para ontem. Não interessa se vai haver dívida externa, não interessa se nós vamos ficar dependentes da tecnologia estrangeira, não interessa. Ele quer a industrialização. Por isso, ele é apelidado de uma política econômica entreguista. Está aqui o Juscelino Kubitschek, a propaganda do governo dele, né? A escola é a indústrias nas metas de JK. 50 anos em 5. Nós vamos nos desenvolver. Vamos melhorar a industrialização? Conseguiram. Energia? Conseguiram. Transporte? Conseguiram. O que eles não conseguiram? Aquilo que iria atender principalmente os pobres brasileiros na década de 60. Aí, gente, é saindo da década de 50 para 60. Educação, saúde e alimentação ficaram para trás. Então, gente, essa é uma industrialização totalmente dependendo de investimentos estrangeiros. Não te esquece. Várias e várias empresas estarão se instalando aqui, gente, nesse momento. Né? Arnold, Volkswagen, né? Mercedes, Pirelli, Volvo, Coca-Cola, antes, durante e depois do governo de JK. Né? Muitas no governo mesmo dele. Vai ser uma intensificação muito, muito grande da industrialização, dependendo desse capital internacional. Tal política pode ser apontada como a responsável pela inserção efetiva do Brasil ao capital internacional, através da seguinte dinâmica: caracterização, empréstimos internacionais e a abertura do Brasil para esses empréstimos, para esse capital estrangeiro, formação da Tríplice Aliança. O que é a Tríplice Aliança? Capital estatal, o capital estatal principalmente colaborando com a construção de infraestrutura, como rodovias, os conglomerados transnacionais, as empresas internacionais, as multinacionais e o capital nacional. Isso aqui na teoria, gente, é lindo, né? Mas não deu muito certo, não. Integração do território com a condição de consolidação da indústria, ganhando importância o planejamento regional. Papo furado. Isso aqui não foi efetivado. Para tentar efetivar isso daqui, gente, foi criado a Sudene, anos depois a Sudã, já na ditadura militar, para tentar se desenvolver regionalmente a economia desses pontos do Brasil, né? E isso não veio acontecer de forma prática e evidente, trazer benefícios para a população brasileira. E a construção de Brasília, né, gente? Linda, linda Brasília. Caraca, faz tempo que eu não vou. Fui uma vez só em Brasília, muito bacana. Para gente que estuda muito essa questão de história e geografia, é muito bacana fazer aquelas visitas guiadas no Senado, onde tem os homens mais honestos da história desse país. Né? Bacana Brasília, cara. Brasília foi promovida com essa integração nacional, para essa integração nacional, para tentar acabar com esse desenvolvimento, entre aspas, penso, né? Por um lado, que era o ali do Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos construir Brasília. Não deu muito certo, né, gente? O governo brasileiro melhorou um pouquinho? Melhorou, tá, gente? É inegável. O governo brasileiro estimulou os investimentos estrangeiros de várias maneiras, liberando as importações de máquinas e equipamentos. Toma-te. O capital internacional fez a festa. Criando um mecanismo de créditos para expandir o consumo interno. Todo mundo endividado. Mas quem não tem dívida não tem nada, né? Experiência própria. Instalando programas rodoviários, energéticos e siderúrgicos. A famosa indústria de base, né, gente? Só que aí entra a rodovia. Olha aqui, observa o seguinte. Se nós temos o carro da Volkswagen, se nós temos o carro da Mercedes-Benz, se nós temos caminhão da Volvo, nós precisamos de pneu, correto? Tá aqui, olha, a empresa Goodyear e a Pirelli. Que adianta ter o carro e o pneu? Precisamos ter estradas. Então vamos construir estradas. Então o governo JK tarado por estradas, muitas e muitas estradas. Tá aqui, gente, a construção de Brasília. Muitos nordestinos
foram para ir, né, os famosos candangos, e depois para construir Brasília, nossos lindos e maravilhosos nordestinos, com praias belíssimas. Saudade da praia de Pipa, do Gunga, né? E muitos não receberam a passagem de volta, né? Ao redor de Brasília surgiram várias comunidades, várias favelas. Para quem não sabe, tá aqui, olha, gente, Brasília. Brasília, né? Feito, a planta de Brasília é um formato de avião, olha. Observa aqui, olha, a parte central do avião e aí tem as asas do avião, né? Então, muito bem planejado, o Palácio do Alvorada aqui, a catedral belíssima, né? Praça dos Três Poderes, né? Muito interessante Brasília. O aeroporto, que fica aqui um pouco mais distante, né? Hoje nem tão distante do centro da cidade, né? E aí surgiram as cidades satélites aqui ao redor do avião, né? Com vários problemas sociais. Se não me falha a memória, a Ceilândia, né? Me corrijo aí, gente. Eu esqueci o nome da cidade, mas eu acho que é a Ceilândia. Beleza? Então é isso. Olha aqui como os caras tarados por rodovias. Muitas rodovias vão surgir aqui nesse governo de Juscelino Kubitschek, né? Para promover a integração, para promover o desenvolvimento, o progresso. Vai nessa, papai. É. Olha aqui, rodovias gigantescas, né? Ligando São Paulo aqui, olha, a Porto Alegre serão aperfeiçoadas, ligando Mato Grosso, aqui a BR-010, olha, do centro até o norte do Brasil, até Belém, né? Depois, na ditadura militar, vão continuar, BR-222, BR-316. Aqui observa, gente, que ainda não tem a Transamazônica, tá? Isso aqui estamos falando do governo de Juscelino Kubitschek. Olha aqui, olha. Estradas de rodagem, olha aqui, a expansão de 57 a 64. A partir da década de 70, outras rodovias vão surgir, como a Cuiabá-Santarém, aqui, olha, a Cuiabá-Santarém, para cá, e depois a Transamazônica. Beleza? Seguimos. Esse processo de industrialização dependente e acelerado que vai do pós-guerra até meados da década de 70, pós 1945, né, pós Segunda Guerra, gente, caracteriza a ruptura com o modelo agroexportadora, promoveu consequências, né? Então, a partir daqui, gente, década de 50, 60 e 70, o Brasil não vai ser mais um país agroexportador. Professor, hoje, boa parte do nosso PIB, a grande parte do nosso PIB é do agro, né? Correto. Esse agro que você não deve esquecer, esse agro ele é altamente financiado pelo governo federal. Não te esquece isso, para você não ficar reproduzindo conversa de bar. Pega dados estatísticos, gente, da década de 90 para cá, e você vai ver quantos bilhões e bilhões o governo federal emprestou para o agro. Por isso que o agro é tão forte. Eu não estou criticando, tá, gente? Eu não estou criticando, eu estou falando do real, da matemática. Logicamente que o agro é altamente competente, né? Mas sendo financiado pelo Estado brasileiro durante décadas. Se esses investimentos fossem relocados para a indústria, provavelmente isso iria acontecer com a indústria. Beleza? Mas por todo o histórico, vamos investir mais no agro. Então aqui, gente, nós temos um país industrializado na década de 70? Temos. Mas de que forma? Como isso aconteceu? E isso trouxe várias e várias consequências. Ainda tem um trema aqui, tem que tirar esse trema. Sangue de Jesus. A divisão territorial do trabalho, a concentração industrial e financeira em São Paulo, nova forma de organização do espaço, orientando segundo um esquema do centro. O que vai ser o centro? Graças a essa industrialização, o centro do Brasil é isso aqui, olha. A periferia vai ficar esquecida, né? O norte e o nordeste, principalmente. Até mesmo um pouco do centro-oeste, tá, gente? O centro-sul tornou-se a região mais industrializada e urbanizada do Brasil, tá?
Muitas coisas ruins, gente, mas muitas coisas boas. IDH, coeficiente de Gini, a renda per capita, tudo consequência de todo esse processo histórico que nós vimos agora, correto? O Nordeste cristaliza-se como a região de economia deprimida e como área de emigração, o êxodo rural. A crise social e bolsões de miséria marcam o espaço geográfico nordestino. E com o tempo, gente, esses bolsões de miséria, eles serão infelizmente transportados, inclusive para onde? Para São Paulo e Rio de Janeiro. A Amazônia aparece como imensa reserva fracamente povoada, uma visão preconceituosa, tá? Dizendo que existe um vazio demográfico na Amazônia. E como futura fronteira, década de 70 é isso, tá? Eles estão falando, futura fronteira. Agora nós, homens do século XXI, observamos toda a consequência, né? A destruição ambiental e a degradação da vida das populações tradicionais. É só você lembrar o que aconteceu com o Dorothy Stang, o caso de Eldorado dos Carajás, chacina de trabalhadores no Mato Grosso, conflitos indígenas no Maranhão, a aceleração do processo de industrialização brasileira. Aqui ele vai dando alguns detalhezinhos do que eu já discuti com vocês, tá certo, anjinhos? A partir de 1964, o Brasil viverá sobre o signo da ditadura, né? Viveu, né? Os militares no poder aprofundaram o modelo de transnacionalização da economia aliado ao aumento do endividamento externo. Ou seja, vão financiar a industrialização brasileira baseado no capital estrangeiro e nos empréstimos. Em 64, eu nunca esqueço esse dado, gente, eu fiquei traumatizado com esse dado. A nossa dívida externa era de aproximadamente 2,5 bilhões de dólares. Uma dívida externa, gente, aceitável, tá? Quando o regime militar acabou, a ditadura militar acabou, quando foi que ela acabou? Tem historiador que fala em 1985 ou 1988, tá, gente? Tanto faz. Quando, meu Deus do céu, eu sou péssimo com esse mouse. Quando ela acabou em 1985, essa dívida externa, gente, ela era astronômica. Chutem. Ah, professor, ela dobrou. Ela foi para 5 bilhões. Não, gente, ela não dobrou. Ela foi lá para cima mesmo. 95 bilhões. 2,5 para 95 bilhões. Então a conta chegou, né? Tais medidas resultaram num forte crescimento econômico. Só que esse crescimento econômico, gente, ele foi rápido, ele foi somente para uma pequena parcela da sociedade e logo ele caiu. Esse momento histórico das grandes obras, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, Itaipu e por aí vai, várias hidrelétricas, né? Ele levou o farelo com a crise do petróleo, porque bilhões e bilhões chegavam no Brasil para financiar esse crescimento econômico superficial. Quando houve a crise do petróleo internacionalmente, o capital ele busca países seguros para investir. Ou seja, o fluxo de capital que chegava aqui no Brasil diminuiu de forma extremamente alta. Ok? Então, pós-crise do petróleo, o milagre econômico vai acabar, né? A alegria de pobre dura pouco. Deu para entender isso, gente? Deu para entender? Vamos supor, gente, aqui, olha, 64, 65, 68, 69. Então, vamos supor, gente, que todo dia chegava no Brasil 10 bilhões de dólares. Vamos supor. Todo mês chegava 10 bilhões de dólares. Esses 10 bilhões era o quê? Dinheiro de fora, muitas das vezes empréstimos. Chegava a 10. Com a crise do petróleo, vai começar a chegar 1. Vai começar a chegar meio. Porque os outros 9 estavam aplicados onde? No Japão,
no Reino Unido, nos Estados Unidos, ok? Então, sem dinheiro em caixa, como é que a ditadura vai financiar a industrialização? Como é que a ditadura ia financiar a construção, por exemplo, da usina nuclear de Angra dos Reis? Então, a economia, a partir daí, veio se transformar em uma economia péssima, de recessão. Então, isso aconteceu no mundo e isso aconteceu no Brasil, porque o Brasil dependia muito do capital estrangeiro. Tá? Afetando os países em função do aumento de gastos com as importações de bens de produção e da diminuição dos ganhos, pois as matérias-primas foram desvalorizadas pelos países desenvolvidos. As nossas matérias-primas, né? O saldo negativo da balança comercial forçou o governo brasileiro a reorientar, a mudar sua rota, tá? O seu norte da economia, buscando atingir o quê? Superávit. Tu tem que lembrar, gente, o que é superávit? É quando você exporta mais e importa menos. O que é déficit? Quando você importa mais e exporta menos. Professor, não entendi. Presta atenção. Vamos colocar aqui que você vai ganhar, se Deus quiser, você vai passar no seu concurso público nacional, você vai ganhar R$ 4.000, beleza? Só que você só gasta 2. Você tem uma sobra aqui, olha, de emergência para você tomar uma cervejinha e guardar. Você teve um saldo positivo, você teve um superávit. Mas você vai passar no concurso, vai ganhar 4.000 e vai gastar 5, vai engravidar sua namorada, ter 2 amantes, 3 concubinas e 2 bofes, e aí você vai ter um saldo negativo. Você vai ter o quê? Ai, ai. E você vai ter um saldo negativo, você vai ter um déficit. E isso é a balança comercial brasileira, tá bom? Redução dos gastos governamentais em áreas, adivinha, na hora de economizar? Na área social, na área da educação, na área da saúde. Incentivo às exportações de produtos extrativistas e agricultura comercial, como a soja. O Brasil agro vai se fortalecer novamente aí. E o aumento dos gastos públicos em grandes projetos voltados à exportação, como, por exemplo, os grandes projetos da Amazônia, como o projeto Grande Carajás. Então, nós temos que buscar esse superávit. Essas serão as medidas adotadas principalmente ali no final da década de 80, que foi uma década muito, muito tumultuada, correto? Então, aqui eu trouxe algumas informações sobre a balança comercial. Né? Você tem que ganhar X e gastar menos de X. Então, tá aqui, olha. 1972 ainda está equilibrado. Tá aqui, olha. Está equilibrado. Mas 1974, 75, 76, 79, 80, você vê que a gente importa mais do que exporta. E aí, saldo negativo, saldo negativo, saldo negativo e saldo negativo. Beleza? A nossa vida econômica do Brasil só vai melhorar mesmo de fato a partir ali, deixa eu colocar aqui um corte, vai ser consolidado aqui, olha, a partir dos anos 2000, olha, tá vendo em verde aqui, ó, esse ponto aqui dá uma caída, né? É quando a gente exporta mais do que importa, e aí nós temos um saldo positivo, correto? Então, olha como a economia brasileira aqui, gente, de 1989 para trás, ela era muito frágil. Por isso que a década de 80 ficou conhecida como a década perdida. Ok? A partir de 82, o Brasil passou a incorporar uma sucessão de atrasos de pagamento da dívida externa. Olha, o Brasil foi para o SPC Serasa. Bem como conheceu uma década, uma explosão inflacionária que refletia a instabilidade geral da economia da América Latina. O país perdeu a capacidade de importar. A base produtiva instalada nas décadas anteriores conheceu um processo de defasagem tecnológica. Que triste isso aqui, gente. Defasagem tecnológica. Uma desindustrialização, praticamente. E o crescimento
e agravamento das contradições sociais, aumento da pobreza e da miséria. Viu, gente? Da onde aparece a concentração de renda de todo esse desplanejamento dos governos anteriores. Década de 80, conhecida como década perdida. E aí você vê aqui, olha, em amarelo a dívida está em relação ao PIB, né? Até que aqui em 80 deu uma reduzida, correto? Mas ainda era gigante. Aqui, olha, 800%, 1.800%. Isso aqui é absurdo hoje em dia, né, gente? E a inflação? 110, 95, 99, 211, 65. Olha, 65 foi a menor. Hoje é de 4. A galera do Banco Central só falta infartar. 415, 1.037, 1.782 em 89. Era uma hiperinflação. Tá? Os anos 90, chegamos nos anos 90, marcaram a liberalização da economia e abertura do mercado interno. Nós temos a presença do quê? Do neoliberalismo. E aí nós temos o governo Collor, nós temos o governo FHC, né? E o FHC vai promover, inclusive, uma série de medidas neoliberais, caracterizando principalmente com a política de privatizações. Olha o que diz aí. Nesse contexto, ocorre a queda dos juros do mercado internacional, já tem um cenário melhor internacional, associado ao acordo de renegociação da dívida externa, bem como a atração de capitais internacionais e da abertura do mercado financeiro e a privatização de estatais. Por isso que todo mundo tem celular hoje em dia, né? A orientação exportadora para conseguir divisas para o pagamento de juros e serviços da dívida, típica dos anos 80, cede lugar à atração de dinheiro novo para cumprir os compromissos financeiros, para o Brasil sair do SPC e Serasa. Então nós temos aqui a privatização de várias empresas na década de 90, tá? Não esqueça, olha. Eita, que o computador vai descarregar, gente. Deixa eu só ligar aqui o carregador, que eu esqueci. Olha aí, gente, algumas empresas que foram privatizadas. Eu, como já falei que eu sou velhinho, né, gente? Eu sou da época do telefone público. Tocava o telefone público, chama a vizinha, lá vem a vizinha, né? O telefone público era de toda a rua. Fazia fila para se ligar, né? Comprava ficha. Depois ficou mais moderno, o cartãozinho, né? Numa segunda etapa, 94, 98, passaram para o controle privado as malhas ferroviárias regionais da antiga rede ferroviária federal, alguns portos. Mas o marco dessa etapa foi a privatização do quê? Da Vale do Rio Doce. A Petrobras ela não foi privatizada, não 100%, né? Pedaços foram privatizados dela, né? Setores. Bancos estaduais, aí nós temos o Banespa, né? Telebrás, Embratel, né? Uma parte da Eletrobras nos últimos governos. Embora a Petrobras não tenha sido privatizada, o monopólio estatal do petróleo foi rompido com a concessão da área para... corrigindo aqui, né, gente? Não é que ela tenha sido privatizada. O monopólio foi quebrado. Uma parcial privatização, tá? Com a concessão de áreas para prospecção e exploração de conglomerados internacionais. Era isso que os caras queriam, gente, o capital internacional, lá na era Vargas. E o Vargas mandou todo mundo se fumar. Que também poderão entrar no setor de refino. Hoje, gente, atualmente, ocorre um processo de desconcentração industrial. Tá? Aqui já é o processo inverso. Tá? Aqui estamos mudando um pouquinho a temática. Olha. A desconcentração industrial no Brasil é um fenômeno espacial, caracterizado pela saída das unidades industriais dos grandes centros. As indústrias, as fábricas, algumas empresas automobilísticas estão indo para a Bahia, estão indo para o Centro-Oeste, estão indo para o Rio Grande do Sul. É isso, tá, gente? Os pontos abaixo apresentam algumas das causas da desconcentração industrial no Brasil. Modernização das redes de transporte, comunicações, saturação da ocupação dos grandes centros, oferta de terrenos e construção de distritos industriais mais baratos, com incentivos fiscais, por exemplo, ação do poder público na oferta de benefícios para a indústria, incentivos fiscais, disputa fiscal entre as diferentes regiões, que eu acabei de falar,
Proximidade com os centros produtores de matéria-prima, né? Vamos instalar uma fábrica ali do lado onde nós temos matéria-prima e onde temos a condição de vender nossa mercadoria tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Menor custo de produção em termos de aluguel e mão de obra. Imagina, gente, quanto é alugar um galpão em São Paulo e quanto é alugar um galpão lá em Catalão, em Goiás. O preço do aluguel é muito, muito diferente, né? Então tá aqui, olha, nós temos esses dados da Confederação Nacional da Indústria, Aqui você vê, olha, variação da participação dos estados e Distrito Federal no PIB da indústria de transformação 2007, 2008 e 2017, 2018. Quem se destaca? Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, né? No século XX, a situação é muito, muito diferente, né? As indústrias estão se concentrando agora em outras regiões. Vamos ver se vão realmente levar o desenvolvimento econômico para essas regiões. Duvido muito. E para finalizar, né, gente, mais um dado, eu já tive uma aula aqui que fala sobre a concentração de renda e riqueza. Brasil teve a maior concentração de renda do mundo em 2022, segundo o relatório Global Rich Report 2023. Meu Deus do céu, meu inglês é top, top, top. O Brasil ocupa a primeira posição no ranking. Top! Não, gente, aí é ruim. Tudo que é de ruim, nós estamos lá em cima no ranking, né? É ruim, é péssimo, tá? Segundo esse relatório internacional aí dessa instituição suíça, né? Quase metade da riqueza do Brasil, do país, 48%, está na mão de apenas 1% da população. Índia, Estados Unidos, China e Alemanha vêm seguindo nesse ranking. O estudo analisou o patrimônio familiar de 5,4 bilhões de pessoas em todo o mundo. A desigualdade caiu levemente em 2022, no mundo todo, tá? Mas não caiu muito pouco, tá, gente? A participação da riqueza de 1% do mais rico recuou de 45,6% em 2021 para 44%. Nossa, que recuo, né? O Brasil acompanhou esse movimento com a redução equivalente. Em 2021, 1% detinha 49,3% da renda. 49, né? Agora é 48,4%. Nesse sentido, o número de milionários em todo o mundo diminuiu. O Brasil, porém, foi na direção contrária, com 120 mil novos milionários do período, consolidando a posição do Brasil no ranking das desigualdades, né? Distribuição de renda e desigualdade. Isso afeta o coeficiente de Gini, isso afeta o IDH dos países, né? Você vê aqui, né, essa desigualdade geográfica, né? A métrica urbana excludente. Olha o que eu acabei de falar. Métrica urbana excludente. O metro quadrado aqui nessa região, com certeza é mais barato do que o metro quadrado nessa outra região. Correto? Aqui nós temos uma tira, né, para mostrar tudo isso, olha. Que eu acabei de falar aqui, olha. O Brasil liderando, né, e tudo mais. Trágico, né? Quase metade da fortuna do país está nas mãos de apenas 1% da população. E eles ainda se negam a pagar tributos de acordo com a riqueza que têm. Impostos sobre aviões, barcos de luxo e tudo mais, né? Aqui é uma crítica, né? Bem, somos só 1%, mas temos quase metade da riqueza do país. E quase todo o Congresso, a grande mídia, os tribunais estão do lado deles. Lógico, né? Infelizmente, esse é o nosso Brasil. A campanha Tributa os Super Ricos lamentou a liderança do Brasil nesse ranking da vergonha. Assim, para mais de 70 organizações sociais, entidades e sindicatos que compõem a campanha, os índices alarmantes de concentração de renda no Brasil ressaltam na urgência em medidas que caminhem no sentido de mais justiça fiscal. A questão do imposto, né? Eu que ganho R$1.000, pago, vamos supor, 5% de imposto num potinho de manteiga. Mas o bilionário, ele paga também 5% desse mesmo imposto. Mas a renda é totalmente diferente, né, gente? A inflação, ela é sentida de forma diferente.
Ah, a inflação aumentou 4%. Esse 4%, né, ele... Só um instantinho. Esses 4%, eles são sentidos de forma diferente. 4% para um cara que ele é milionário não é nada. Agora, para uma pessoa que recebe um salário mínimo é diferente, né? O presidente assinou uma medida provisória que prevê a cobrança de 15% a 20% sobre os rendimentos de fundo exclusivo. Gente, isso aqui, esses fundos exclusivos, é para quem é multimilionário. Não é para você que tem um Corolla financiado em 5 anos, tá? A galera ficou puta com essa medida aqui. O governo também enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que tributa os investimentos de brasileiros no exterior, nas chamadas offshores. Né? O cara pega o seu dinheiro, ao invés de gerar renda, emprego aqui no Brasil, ele vai gerar renda, emprego lá na Conchichina e foge das cobranças dos impostos aqui no Brasil. Né? Então, gente, essa última MP aqui, gente, é para atuar sobre esses bilionários aí, gente. Tá? Aí, olha, fundos exclusivos, 24 bilhões. Quem tem aqui, gente, meio bilhão na caderneta de poupança? Então é essa galera, tá, gente? Que é um número muito reduzido de pessoas. Eu não lembro agora o número de pessoas, mas bora colocar aí 70 pessoas, 200 pessoas que têm esses investimentos no Brasil. Então, a atuação do Ministério da Fazenda na tributação é dessa galera que viaja todo final de semana para Maldivas. Não é do classe média que para viajar para Maldivas precisa guardar dinheiro durante 2 anos. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Fui! Até a próxima! Deixe o seu like e inscreva-se no canal.